de paz e de justiça social. Carolina Cerqueira, a presidente da Assembleia Nacional, foi confirmada na sexta-feira. Nós, TV Zim, fizemos uma transmissão onde acabamos por refletir tudo o que aconteceu na Casa das Leis angolana. Dr. David Mendes, Carolina Cerqueira assumiu os destinos da Assembleia Nacional num dia difícil em que existiram discussões para se fazer a composição e não houve consenso. Chegou um momento em que os parlamentares da UNITA abandonaram a sala do plenário. Eu acho que temos que começar a pensar num parlamento diferente. Este já não é aquele parlamento totalmente dominado por o MPLA. E atenção, a UNITA levou para o parlamento algumas pessoas habituadas ao debate, que vêm da sociedade civil, pessoas engajadas no debate. Quer dizer que, e depois, o próprio tempo, não é? A UNITA tinha 60 minutos contra 100 e tal minutos do MPLA. Agora isso vai ser mais equilibrado. Estamos a ver aqui que o combate no Parlamento será um combate diferente do anterior. É uma mulher que toma posse, mas não podemos olhar para o lado da mulher que toma posse. É uma presidente que tomou posse, que vai ter agora a obrigação de fazer os equilíbrios. Mas o MPLA está preparado para fazer esses equilíbrios, Dr. David? O MPLA tem que saber ler os resultados eleitorais. Porque o MPLA não é o dono da Angola. Temos que ter isso presente. O MPLA não é o dono da Angola. A Angola é dos angolanos e os angolanos ditaram o equilíbrio no Parlamento. E a posição da UNITA a abandonar o Parlamento, embora haver duas versões, mas eu tenho a versão da UNITA. A UNITA diz que, das 4 vice-presidências, a UNITA gostaria de ter a segunda e a 4ª vice-presidência. Eu acho isso normal. Se tivermos o equilíbrio nos votos, se o Parlamento tem 4 vice-presidentes e há um equilíbrio entre uma diferença quase de 10% entre o MPLA e a UNITA, quase não, até menos. Por que o MPLA não aceita que a UNITA tenha a segunda vice-presidência? Eu não encontro razões objetivas. Não encontro. E para quem conhece o Parlamento, e eu estive lá durante 5 anos, essas figuras, o primeiro vice-presidente é o substituto imediato do presidente do Parlamento, e são poucas as vezes até que substitui. Os outros vice-presidentes têm um papel meramente protocolar. São figuras, entre aspas, quase que decorativas. Então, qual é o problema que o MPLA tem em entregar a segunda vice-presidência à UNITA? Eu acho que o MPLA tem que ler os tempos. O MPLA tem que saber que, para além disso, o Parlamento tem 10 comissões. A UNITA vai ter que presidir 4 comissões. A nível do CNE, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho da ERCA, do Tribunal Constitucional, vai ter que haver a tal proporcionalidade. Eu acho que o MPLA tem que começar a aprender a dialogar. Não vale a pena ir aqui no voto maioritário, porque nós temos a maioria. Não, o MPLA tem que perder isso. E teve um sinal muito sério, que a sua maioria de 2/3 acabou. Só tem mais 2% que a oposição, porque tem 51%, porque senão daria um impacto técnico. Não tendo esse impacto técnico, o MPLA tem que compreender que a sua hegemonia terminou. E se quisermos passar para uma nova época, por uma era de paz, de concórdia, o MPLA tem que ser aberto para o diálogo. Tem que se abrir para o diálogo. E não pode se manter naquela sua filosofia casmurra de que só o que o MPLA quer é o que passa.
E isso era a realidade no Parlamento. O MPLA tem que parar nisso. E o MPLA que saiba ler estes resultados. Porque se pegarmos naquilo que são o número de militantes do MPLA, que falam em quase 4 milhões, então só os militantes do MPLA votaram no MPLA. O resto votou para a oposição. Então tem que se ler isso. Porque o MPLA não vai dizer que os militantes do MPLA não votaram no MPLA. Eu acredito que não vai vir dizer isso. Então, se tem 4 milhões de militantes, os votos do MPLA, que o MPLA teve, é do MPLA e mais de algumas pessoas, que entre elas fui eu que votei, porque não há separação entre eleições presidenciais e eleições legislativas, porque eu nunca votaria no MPLA. Nunca. Fica aqui claro que eu votei pelo João Lourenço e não pelo MPLA. E é bom mesmo essa iniciativa da UNITA, em que se separe eleições presidenciais do indivíduo, para escrutinar o indivíduo, e eleições legislativas. Aí vamos ver o tiratema. Porque essa arrogância do MPLA tem que acabar. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também em relação à assunção da Assembleia por parte de Carolina Cerqueira. Já era previsível, sendo a número 3 na lista do MPLA nas eleições, mas um dia que fica, de facto, manchado, por assim dizer, por esta situação. Estava-se a discutir a composição e, de acordo com aquilo que transpirou, pelo menos para a imprensa, havia sido feito um pré-acordo que, na hora devida, não foi cumprido. E o que levou aos deputados da UNITA a abandonarem a sala. Quero ouvir. Não, Leda, primeiro vamos separar as águas. Eu sigo com alguma apreensão o entusiasmo do meu colega de painel, com todo o respeito, mas vamos fazer assim. Carolina Cerqueira, o currículo, a sua apresentação como servidora do país dispensa apresentações. E, portanto, muito bem, chega a esse cargo na Assembleia Nacional, mas ela fez um serviço tremendo para o país. É já uma das pessoas que podia, muito claramente, com muita justiça, dizer combater um bom combate. E não acabou a carreira, mas vai acabá-la bem. Nesse aspecto, até porque Carolina Cerqueira faz na Assembleia Nacional uma abertura para a esperança nas mulheres. Porque é assim, em relação ao género, eu não sou radical nem defensor de promoção do género só pela promoção do género. Mas eu penso que existem modelos e Carolina Cerqueira é um modelo que ajuda as mulheres a acreditarem que, com esforço, com dedicação e trabalho, chegam lá. E, neste sentido, ela vai exercer o seu mandato, penso que com respeito à Constituição e à lei. Ponto parágrafo. Vamos então a essa questão que eu acho que nós ainda continuamos com algum entusiasmo de propaganda política. Quer dizer, eu ouvi o meu colega, é como se o MPLA estivesse a ser atacado novamente. Não, a campanha eleitoral terminou. Não, aqui não estamos em campanha. Não, sim, não sim, estamos se em me campanha. permite, doutor, é porque eu fiquei com a percepção que ainda está a fazer uma campanha contra o MPLA, embora tenha votado para o presidente, em favor do presidente. Eu nunca votaria no MPLA. Estamos de acordo, mas agora já não estamos em campanha e, portanto, o MPLA também não está ainda a precisar de votos neste momento. Então vamos ao objetivo. E vamos exatamente. Exatamente. E qual é a minha percepção? A Assembleia Nacional tem um regimento. Eu tenho alguma aversão dessa questão dos acordos. Quer dizer, se vamos respeitar a democracia, e já dizia Cícero, nós somos os cidadãos orgulhosos de uma nação que se funda na lei. O que é que diz o regimento em relação a essa questão das presidências? Ponto final, sigam o regimento. Por quê? Porque, Leda, se nós pensarmos assim bem, o MPLA teve 51 e depois a oposição teve os outros 49, considerando que a UNITA teve os 43 e depois os outros 7 ou 6 divididos por outros 3 partidos políticos,
O MPLA está sempre obrigado a fazer consensos, mas o consenso é a pior forma de resolução de problemas em democracia. Sabe porquê? Não, porque os interesses são diferentes. E a questão da proporcionalidade. Existe no regimento da Assembleia Nacional a solução por via da proporcionalidade. Então, ataquem o regimento e resolvam o problema. Então, deixa só dizer a minha percepção. percepção. Na proporcionalidade... Sim, mas deixa... Deixa só. O Parlamento, e vamos até no Parlamento anterior, em que eu estive presente, tem 4 vice-presidentes. Sim. E o MPLA, com os 2/3, teve o primeiro e o segundo vice-presidente. A UNITA teve o terceiro e a Casa SE tem o 4º. Ok. Por maioria da razão, o MPLA não tendo os 2/3, tendo uma maioria de 51, já tem a presidência, tem a segunda vice-presidência. Por maioria da razão, a segunda vice-presidência deveria ser da UNITA. Sim, mas então deixa-me fazer uma pergunta e deixa-me continuar. Abandonaram por quê? É uma forma de não compactuar. Mas é simples. O senhor até foi deputado e eu não fui. Imagine que haja uma resolução contra o regulamento. Essa resolução é legal? É assim. Não, pergunto se é legal. Se me responder, eu vou poder discorrer. Sabe, por regimento, a presidente do Parlamento tem que ser eleita por voto secreto? Estou a perguntar se sabia disso. Não. A minha pergunta agora é objetiva, doutor. A questão é simples. E o senhor esteve lá. Quando há uma resolução, ou seja, um problema resolvido com violação à lei, essa resolução é legal, é aceite? É o costume. Estou a perguntar, é aceite? Doutor, para além... Porque era simples. Para mim era simples, doutor. Para além da lei, o Parlamento tem um costume. E assunto... Mas o costume parlamentar é superior ao regimento, não me parece que é, do ponto de vista legal, não pode ser. Estou a demonstrar que há matérias em que o voto deve ser secreto, mas o costume fez com que o voto fosse com mãos levantadas. Sim, mas isso se é aceito por todos e não reclamado, há esse consentimento. A minha questão é muito simples. O que iria acontecer se a UNITA não abandonasse o Parlamento, participasse disso e evocasse uma resolução que viola o regulamento? Porque para mim é simples, doutor. A questão é simples. Quando eu sei que você, com teu voto maioritário, vai impor a sua vontade, não é simples, doutor. É porque nós estamos a falar para os telespectadores lá em casa. E precisam perceber porquê. Porque este fenómeno pode voltar a acontecer. Então temos que evitar que aconteça. Não, mas evita-se como? Por exemplo, e a minha pergunta, eu acho que eu já tenho uma resposta. Eu quero confirmar porque o senhor esteve lá na Assembleia. Mas eu acho que uma resolução da Assembleia, mesmo votada por maioria, que viole a lei e o regimento, não pode ser aceite. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Eu estou a falar ao doutor, doutor, se não me do deixar costume. terminar, os telespectadores lá em casa não me vão perceber. Sim. E apesar de ser importante que o doutor intervenha, eu tenho muito interesse Sim, que eu seja percebido. E é assim. Quando se abandona a Assembleia, ela não para. Sim. O que significa que esse abandono fez com que aquilo que se fez na Assembleia fosse legal. Esse é o meu problema. A questão é mesmo esta. É que a UNITA nem pode evocar a ilegalidade porque não participou dela. Os da UNITA apresentavam a sua segunda presidência e evocavam o artigo do regimento da Assembleia Nacional que assegura isso, e uma resolução votada por maioria do MPLA que contrariasse a lei e o regimento, penso que podia ser atacada legalmente. É que agora este consumo já não tem como, porque abandonam. O MPLA e os outros partidos continuam. Porquê? Porque o país não para com a cadeira vazia. Deixa-me só terminar. E eu tenho um receio que essa seja uma estratégia para se estar permanentemente em campanha, para dar um sinal de que o MPLA continua intolerante. Não, a questão é simples. É que se o senhor abandona, o país continua. E o MPLA vai fazer mesmo, o MPLA e os outros partidos vão fazer passar essa lei. Porque o que é que vai acontecer, doutor?
a Assembleia vai deixar de funcionar. Ou seja, a Assembleia só funciona se os 90 estiverem lá e se fizer o desejo dos 90. Não é assim. Doutor, não é assim. Espera só, por que em algumas matérias, e vamos aqui falar de matérias como as autarquias. O doutor sabe por que não há autarquias? Ou não se aprovaram as leis das autarquias? Falta uma lei, sim, sabe por quê? mas é porque não houve, pelo menos não houve consenso em relação a essa não questão. houve consenso. Do E o MPLA não aprovou sozinho? Não, é simples. Era porque essa questão precisava ser removida da Constituição para ser uma discussão legal. Então, e depois da aprovação da Constituição? Não, agora pode ser resolvida. Não, naquela altura. Não pode ser resolvida, não, sabe doutor. por que o MPLA não queria? O MPLA não queria aparecer como tendo aprovada sozinho. Mas estamos a desviar a discussão. Não, A discussão não é sobre o abandono na Assembleia e temos de nos focar ali. Não, porque esses exemplos podem não servir, doutor. Podem não servir. Quando convém, o consenso é necessário. Quando já não convém, é o voto maioritário. Mas eu não vejo porquê. Qual é o problema, doutor? Todos os partidos políticos fazem isso, todos nós, os seres humanos, fazemos isso, doutor, é assim. Se eu tiver um negócio consigo, eu negocio quando eu sei que eu tenho uma desvantagem. Quando eu não tenho desvantagem, eu imponho à vontade, mas então, isso é assim. O doutor está a dizer que o MPLA vai fazer do Parlamento uma casa onde ele dita... Não, eu estou a dizer que a democracia é o poder das maiorias com respeito às minorias. A questão é que o consenso não pode impedir o funcionamento das instituições. E o doutor sabe muito melhor do que eu em relação a isso. Eu tenho parafraseado muitas vezes Beto Kangamba, das frases mais inteligentes que ele já disse. Qual foi? Quem vence também perde. Quem perde também vence. Estamos de acordo. Muita pouca gente conseguiu ver o alcance filosófico de Beto Kangamba. Estamos de acordo, mas a minha pergunta então, se o MPLA permanece. venceu, mas também perdeu 10%. Sim, mas a minha pergunta permanece. Por que a UNITA não ficou lá e invocasse violação do regimento? Sim. Com essa... Doutor, por que não fez isso? Há muitas vezes que nós dizemos, não quero ser cúmplice. Não é uma questão de ser cúmplice, até porque vai... O meu voto não vai valer nada. Doutor, sabe o que é que vai acontecer? Eu vejo isso é de uma tamanha tristeza. Veja o que é que vai acontecer. A UNITA vai voltar à Assembleia. E os presidentes vão ser aqueles. E a UNITA não vai poder lançar mão ao regimento e dizer que houve violação. Por quê? Porque não participou. Olha, sabe por quê? Devia ter participado e levantado essa questão. Sabe por quê, doutor? Não Eu estive a pode. ler um texto de alguém do MPLA, uma pessoa muito respeitada, que diz que em Portugal o Chega e o Partido Liberal quiseram ter vice-presidente e o Partido Socialista vetou. Acabou. Sim, mas por quê? Porque tem essa possibilidade legal de o fazer. Sim, doutor, é preciso... É o chamado o voto ditatorial. Não, mas... Angola não precisa... Essas eleições deram-nos uma lição muito grande. Doutor, Angola já não é aquela de anos passados. Doutor, vamos deixar de olhar... Aliás... Não, o MPLA tem que aprender. O MPLA tem que aprender. Sim, mas nós... Não, Leda, é assim... Discussões acesas nesta legislatura. Não há problema que haja discussões acesas. Agora, não podemos violar a lei, primeiro. Segundo, não podemos fazer transparecer que democracia são consensos. Não. É um dos elementos, mas não é o único. E nesse caso em concreto, o consenso não foi possível. Sim, mas por quê? Resolva. Mostra-me só uma questão. Não, para mim fundo. Não, eu acho que a UNITA não poderia ter a segunda vice-presidência. Doutor, não é um problema. Não é um problema para mim. Para mim o problema é a UNITA ter deixado que o MPLA fizesse o que fez. Por quê? Participando, e eu quero ter certeza que não é assim. Invocando violação do regimento, eu tenho certeza, tenho crença pelo menos, naquilo que é o direito em si. Essa resolução seria atacada do ponto de vista legal. O doutor não acredita que uma das coisas básicas nos políticos é negociar? Eu acredito, mas quando não podem negociar, resolvem por outra via. Mas uma coisa protocolar, apenas protocolar. Precisamos seguir para aproveitar o tempo e abordar outros temas que ainda temos para o fazer. O Presidente da República nomeou na